Continuidade ao nosso conteúdo da semana passada. Acima eu coloquei o primeiro vídeo da semana passada apenas para aqueles que não assistiram e não fizeram a atividade. A gente vai observar então que quando os holandeses chegaram aqui ao Brasil, nós vamos observar que eles chegaram ao Brasil principalmente por quê? Porque eles tinham sido proibidos, principalmente pela Espanha, de virem ao Brasil e comprarem o açúcar brasileiro. Então, com raiva dos espanhóis, os holandeses eles decidiram então invadir o território nordestino para, a partir dessa invasão, conseguir dominar a produção de açúcar que havia aqui no Brasil. Nós vamos ver que inicialmente eles invadiram a Bahia em 1624, ficaram poucos meses e foram expulsos. E em 1630, os holandeses decidiram vir para o Brasil. Nós vamos observar então que quando os holandeses chegaram aqui, a gente vai observar então que eles invadiram grande parte da região Nordeste. Nós vamos ter Pernambuco, nós vamos ter a Paraíba, nós vamos ter parte de Alagoas, vamos ter Sergipe. E a gente vê então que toda essa grande parte da região Nordeste foi ocupada então pelos holandeses. Os holandeses que ficaram aqui no Brasil, num período de mais ou menos 24 anos, nós vamos observar que quem governava aqui o Brasil durante o Nordeste, durante o Brasil holandês, o período que os holandeses ficaram aqui na nossa região, nós vamos ver que foi um homem chamado Maurício de Nassau. E Maurício de Nassau, o que foi que ele fez de tão importante? Nós vamos observar então que ele vai fazer o quê? A gente vê que ele tentou entrar em acordo com a população que vivia aqui no Nordeste. Nós vamos observar então que eles também vão manterem a paz com os povos indígenas. Vamos ver então que também eles vão tentarem manter uma vida estável aqui no Nordeste. Vamos ver que ele tentou recuperar a produção de açúcar, né, que era a riqueza maior da região Nordeste. Vamos ver que ele vai emprestar dinheiro aos senhores de engenho para que eles pudessem recuperar as plantações de cana-de-açúcar, para que eles pudessem construir o seu engenho de açúcar. E principalmente a gente vê que ele permitia a tolerância religiosa, ou seja, a gente vai observar que ele permitia que a população nordestina tivesse a religião que quisesse. Nós vamos dizer de quase forma geral, os holandeses eles eram evangélicos, calvinistas. Porém, eles então permitiam que a população do Nordeste tivesse a religião que quisesse. A gente pode observar, então, que durante o governo de Maurício Nassau, serão feitas, então, várias mudanças aqui na região Nordeste. Vamos ver que Recife se tornou uma das principais cidades. Nós vamos observar que também foram construídos, então, vários teatros no Recife, o zoológico, a produção de cana. Nós vamos ver que também, principalmente, ele começou então a permitir que os negros da África fossem trazidos para o Brasil para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. E além disso, que ele criou uma cidade chamada de Cidade Maurícia, que ficava lá na cidade de Recife mesmo. Então a gente vai observar que durante o governo de Maurício Nassau foi um período então que o Brasil avançou muito. A gente vai observar também que durante esse período houve também a criação, outras medidas importantes que Maurício Nassau fez aqui no Brasil, que foi a criação de obras de artes, registros científicos, principalmente ele permitiu a liberdade religiosa para outros protestantes, para também os imigrantes judeus, e principalmente a gente vai observar que a partir desse momento, Maurício de Nassau, quando ele constrói a cidade de Maurícia, lá na cidade do Recife, a gente vai observar que ele vai ficar muito caracterizado porque ele construía ponte, ele criou o saneamento básico da cidade, os esgotos, a água encanada. A gente vai observar que também ele vai incentivar a criação de várias obras de artes, de pintores. Durante esse período, nós vamos ver que durante o governo de Maurício Nassau, existia um pintor que ele é muito conhecido como Franz Bosch. E durante esse período, ele retratou o Brasil durante o período colonial. A gente vai observar
que durante esse período nós vamos ter aí, por exemplo, vários artistas, né, missões artísticas, vários cientistas foram trazidos para o Brasil, como os Franz Post, Albert Eckhout, o naturalista George Macker e o médico também Wilhelm Pfizer. E a gente vai observar então que é nesse momento em que principalmente o Brasil holandês ele vai se destacar cada vez mais. Os holandeses, eles então ficaram no Brasil durante 24 anos e a gente começa então a perceber o que é que vai acontecer. Nós vamos observar que no ano de 1640, de 1580 até 1640, Portugal era governado pelo rei da Espanha, chamado Filipe I, depois Filipe II e o terceiro Filipe III. A gente vai observar então que durante esses 60 anos, Portugal e o Brasil estavam pertencendo à Espanha, né? Porque Portugal e Espanha acabaram então, o rei de Portugal morreu e Portugal acabou sendo governado pelo rei da Espanha, porque era o parente mais próximo daquele rei que tinha morrido. A gente vai observar que com o passar do tempo, Portugal começou então o quê? Principalmente a se revoltar contra a Espanha e eles então vão restaurarem, eles vão conseguirem novamente o seu poder e vão expulsarem a Espanha aqui do Brasil e vamos ver que Portugal voltou a ser governado por um rei português e não mais por um rei da Espanha. E a gente vê que foi esse período que acabou a União Ibérica. Para quem não sabe ou perdeu as aulas anteriores, no grupo tem um vídeo falando que foi a União Ibérica. Foi o período em que Portugal foi governado por um rei da Espanha. União porque os dois estiveram juntos. Ibérica porque o território lá na Europa, em que Portugal e a Espanha existem, estão localizados, se chama Península Ibérica. A gente vai observar então que durante esse período, Maurício Nassau também, ele era uma pessoa que ele era muito bonzinho com a população. Nós vamos observar que ele emprestava muito dinheiro para os senhores de engenho, que eram pessoas que produziam cana-de-açúcar. Só que com o passar do tempo, nós vamos ver que os senhores de engenho aqui do Brasil, aqui da região Nordeste, não queriam mais pagar os empréstimos que tinham sido feitos por Maurício de Nassau. E Maurício de Nassau, então, ele pediu a demissão, porque ele estava sendo muito criticado. Ele então, recebeu a demissão em 1644. E a gente pode observar que os holandeses começaram a forçar, principalmente a população nordestina, a pagarem os impostos, principalmente começaram também a exigirem o pagamento da dívida que os portugueses tinham com eles, que a população nordestina tinha. E a partir desse momento, a partir de pressões e ameaças sobre os produtores e também a limitação de impostos sobre os católicos, não é, que agora a gente vê que eles vão começarem a cobrarem altos impostos, que eles vão exigirem o pagamento das dívidas, o que é que vai acontecer? Nós vamos observar então que vai acontecer a união de várias pessoas, a união de portugueses, a união do povo nordestino, a união dos povos indígenas, que todos vão se unir em um movimento chamado de Insurreição Pernambucana. Ou seja, a expulsão dos holandeses, ela vai ser provocada principalmente o quê? A população nordestina, né, formada pela população indígena, formado pelos senhores de engenho, todos eles então vão se unirem para que a partir daquele momento, e também vamos ter a participação, por exemplo, de índios, de negros, dos senhores de engenho, vamos ter a ajuda também dos portugueses, que todos se uniram para expulsarem os holandeses aqui do Brasil. E a gente vai observar o que é que vai acontecer. Aconteceram várias batalhas. A Batalha dos Guararapes, que aconteceu na cidade do Recife. E a gente vai observar também que a partir desse momento que os holandeses começaram então a serem expulsos do Brasil. A gente vai observar o que favoreceu com que os nordestinos vencessem e expulsassem os holandeses aqui da região Nordeste. A gente vai observar principalmente que a Holanda ela estava em um conflito muito grande com a Inglaterra.
Então aquela guerra com a Inglaterra enfraqueceu o território e o poder da Holanda aqui no Brasil, porque estavam interessados principalmente lutando com a Inglaterra, não tinha como dar atenção aos conflitos do Brasil. E é nesse momento, se aproveitando da fraqueza, do momento de fraqueza da Holanda, que a população então nordestina vai se unir então e expulsar os holandeses do Brasil. Só que quando, a partir dessa chamada insurreição pernambucana, que é o movimento de revolta da população nordestina contra a Holanda, nós vamos ver que vai ter um efeito muito negativo. E o que foi? Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, em 1654, que eles se renderam, nós vamos ver que eles foram expulsos do Brasil, pagando indenização de Portugal para a Holanda. A gente vê que Portugal ainda teve que pagar uma indenização para que realmente eles fossem embora. A gente vê que isso vai provocar uma grande crise na economia brasileira. Por quê? Os holandeses, eles sabiam como refinar, ou seja, como produzir o açúcar brasileiro. A gente só apenas produzia, mas eles refinavam. E o que significa refinar? A gente vê que eles trabalhavam açúcar como nós consumimos hoje em casa, não é? A gente sabe que existe um longo processo. Além disso, também, nós vamos observar que existia o quê? Além disso, existia também uma preocupação maior na venda do açúcar que era feita pelos holandeses. Quando os holandeses são expulsos do Brasil, eles vão para a região das Antilhas, ou seja, para a região da América Central, onde nós temos Cuba, nós temos a Guatemala, nós temos Belize. Lá naquela região da América Central, próximo então a Bahamas, a gente vai observar então que eles começaram a plantar cana-de-açúcar, que era mais barata, a cana-de-açúcar produziu açúcar, que era mais barato, o açúcar ele era feito em grande quantidade, e também começaram a produzir o açúcar feito da própria beterraba. E a gente vê que o açúcar que era produzido no Brasil não conseguia competir com o açúcar que era produzido na América Central, nas chamadas Antilhas, pela Holanda. E isso vai provocar uma grande crise na economia nordestina e na economia brasileira.